eu sou a Simone e seja bem-vindo a mais uma edição do CNews. Esse é um quadro no canal onde eu faço um resumo das principais notícias que aconteceram durante a semana aqui no Reino Unido. Se por um acaso você ainda não for inscrito no canal, vou te convidar para se inscrever, de ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu lançar por aqui, deixar o seu like se você gostar do que eu trouxer por aqui, porque é muito importante, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Agora vamos às notícias. E o governo anunciou que algumas medidas restritivas que entraram em vigor em dezembro serão removidas. De acordo com o governo, o nível da infecção com o novo vírus aqui na Inglaterra tem diminuído. E a Omicron mostrou-se que é menos agressiva do que as outras variantes, dado que o número de pessoas que se encontram na UTI continua baixo. Por isso, a partir do dia 20 de janeiro, as pessoas já não precisam mais trabalhar de casa. Elas trabalham se quiserem, mas foi solicitado para que elas retornem aos escritórios. E a partir do dia 27 de janeiro, a utilização de máscara não será mais obrigatório. Isso tanto nas escolas quanto em ambientes fechados, que era o que estava sendo solicitado até o momento. Também não será mais solicitado para apresentar o certificado de vacinação para participar de determinados eventos, como em casas de shows, eventos que tenham uma quantidade grande de pessoas, não será mais solicitado. Mas o governo deixou claro que esses estabelecimentos podem solicitar caso eles queiram. Não será mais necessário, não será obrigatório pelo governo. Também mudou a quantidade de dias que a pessoa precisa ficar auto-isolada. Antigamente precisava ficar 10 dias, caso você desse positivo. Agora não. Se no 5º dia você fizer o exame e der negativo, repetir esse exame e no 6º dia der negativo novamente, você está liberado da quarentena. Inclusive o primeiro-ministro, quando fez o discurso no parlamento, ele abordou esse tema e falou que possivelmente a medida de quarentena, quando der positivo, possa ser retirada em março, visto que eles pretendem, aqui na Inglaterra, tratar esse novo vírus como endemia e não mais como pandemia. Uma outra coisa que pode ser que mude a partir de março, se eles realmente, a Inglaterra tratar agora como endemia, é não ter mais a necessidade de fazer o teste no dia 2, quando você chegar de viagem aqui na Inglaterra. Mas isso a gente só vai ficar sabendo um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, o que mudou foi isso. E aí, você gostou dessas novas medidas que foram tomadas aqui na Inglaterra? Já escreve aqui embaixo nos comentários. O príncipe Harry entrou com um pedido de revisão judicial contra o home office. Isso porque ele pretende trazer seus filhos para conhecer a Inglaterra, só que nesse período ele quer ter os seus próprios seguranças, ele quer trazer os que ele já usa hoje em dia. E está solicitando que esses seus seguranças tenham acesso ao serviço de inteligência do Reino Unido. Primeiramente, ele teve esse pedido negado, por isso que agora o seu representante está apelando novamente para que essa solicitação seja acatada pelo home office. Uma outra solicitação que ele está fazendo é de proteção policial quando ele estiver aqui nesse período. Isso tudo porque o príncipe Harry perdeu algumas regalias quando ele abdicou dos serviços reais para morar com a sua esposa, com a sua família nos Estados Unidos. E quando ele esteve na Inglaterra em julho de 2021 para inaugurar uma estátua em homenagem à sua mãe, ele foi perseguido por alguns paparazzi. E ele teme que isso aconteça também quando a sua família inteira estiver aqui, visitando a Inglaterra. Por isso que ele está fazendo esse pleito, de ter uma segurança, a mais quando ele estiver por aqui. E o Palácio de Buckingham fez um comunicado falando que o príncipe Andrew irá perder todos os seus títulos militares e que também não poderá mais utilizar o título de Vossa Alteza Real em compromissos oficiais. Esse anúncio veio justamente depois que um processo de abuso sexual movida contra o príncipe lá nos Estados Unidos começou a desenrolar de uma maneira muito rápida. No final de 2019, o príncipe Andrew decidiu dar uma entrevista falando do seu envolvimento, ou não envolvimento nesse caso, e depois dessa entrevista ele decidiu, se afastar de todos os compromissos públicos. Formalmente, o príncipe Andrew ainda continua tendo, o título de Vossa Alteza Real, mas não pode ser utilizado oficialmente, que é o mesmo que acontece, com o príncipe Harry, que decidiu se afastar dos compromissos reais em 2019.
Andrew não perdeu tudo, ele ainda continua sendo príncipe e continua com o título de Duque de York, que é um título de nobreza. De acordo com a lei, o título de nobreza faz parte de uma herança incorpórea, ou seja, essa propriedade não pode ser retirada a não ser que tenha uma prévia autorização legal. E ele também continua, na linha de sucessão do trono, mas que é muito difícil disso acontecer. E durante essa semana também foi anunciado que a taxa que os britânicos pagam para poder assistir televisão vai ser congelada pelo período de 2 anos. No Reino Unido, todas as pessoas que desejam assistir televisão, elas precisam pagar uma taxa anual. Não precisa ser necessariamente TV fechada, Para você poder assistir programas da BBC, você precisa pagar essa taxa anualmente. Essa semana, a Secretaria de Cultura informou que esse valor da taxa vai ficar congelado até 2024, com um valor de 159 libras anual. E pelos próximos 4 anos seguidos, vai ter um aumento só baseado na inflação. Esse plano entrará em vigor no dia 1º de abril de 2022, data muito importante porque é meu aniversário, e vai valer até o dia 31 de março de 2028. Essa medida faz parte de um pacote de ações que o governo está tomando para tentar auxiliar as famílias que, com a pandemia, estão enfrentando dificuldades financeiras. A BBC deve receber cerca de 3,7 bilhões de libras agora em 2022 e 23 bilhões de libras em todo o período desse congelamento. O governo também anunciou que vai financiar cerca de 90 milhões de libras por ano para a BBC. Com esse novo plano, estima-se que o aumento que vai acontecer só em 2024 seja apenas de 3,50, passando assim para uma assinatura anual de 162 libras e 50. Contudo, The Guardian mostrou em uma reportagem que tem a previsão que quando chegar em 2027, essa assinatura não seja mais cobrada dos moradores, do Reino Unido. O governo utilizará uma arma de alto poder sonoro para combater a imigração no Canal da Mancha. O LRAD, que é o dispositivo acústico de longo alcance, já está instalado em 2 embarcações no Canal da Mancha e serão utilizados como canhões de som, que emitem uma frequência muito alta que pode causar náusea nas pessoas. A ideia é que quando os imigrantes tentarem atravessar o Canal da Mancha vindo da França, eles recebam essas ondas sonoras e passem mal, fiquem com náusea voltando para a França. Uma outra medida que vai ser adotada é que a Marinha vai assumir o controle da imigração ali no Canal da Mancha. Isso porque o Ministério do Interior ganhou apoio do primeiro-ministro para utilizar a força militar nessa fronteira, tentando resolver um pouco dessa imigração ilegal que está acontecendo. Porém, esse problema no Canal da Mancha está acontecendo há um tempo já e está causando atritos entre o Reino Unido e a França. E a França emitiu um comunicado que essa atitude é ilegal e não vai aceitar os imigrantes que estiverem tentando atravessar o Canal da Mancha, que estão saindo da França, eles não vão aceitar de volta esses imigrantes. Um agricultor descobriu uma moeda de ouro da época do rei Henry III enterrada em sua propriedade. Ela deve ter cerca de 765 anos e acredita-se que ela deve ser uma das primeiras moedas de ouro da Inglaterra. A descoberta aconteceu em setembro do ano passado, mas inicialmente a pessoa que encontrou essa moeda desconhecia, não sabia a importância dela. Foi depois que ele decidiu publicar uma foto no Facebook que essa moeda foi descoberta por um especialista. A moeda agora vai ser leiloada e poderá ser vendida pelo valor de $500 mil de libras. A moeda é feita de ouro e tem a foto do rei Henry III cravada nela, e ela deve ter sido produzida em 1257. E essa é uma das primeiras moedas a serem encontradas há pelo menos 260 anos. Existem pelo menos 8 moedas parecidas com essa, mas todas elas só podem ser vistas em museus. Os pesquisadores acreditam que essa foto foi uma das primeiras que mostram um rei num trono inglês depois do período do reinado do William o Conquistador. Isso porque mostra justamente a foto do rei Henrique III com uma coroa, ele está barbudo, sentado num trono na abadia de Westminster.
E agora chegou a hora que eu sei que vocês gostam, que é da previsão do tempo. E aí, Simone, como que vai ficar a previsão para essa próxima semana? E aí, Simone? Bom, os meteorologistas estão fazendo uma estimativa que sexta-feira deve ser um dos dias mais frios desse inverno. Londres vai ter a temperatura chegando a menos 5 graus de madrugada, fazendo com que a geada que aconteça durante esse período da noite fique durante o dia inteiro. Inclusive, a Agência Nacional de Saúde emitiu um comunicado para que todas aquelas pessoas que possuem parentes com mais de 65 anos mantenham a casa aquecida mais do que 18 graus. Isso porque a temperatura ficando abaixo disso, o risco de problemas cardíacos e pulmonares aumenta. Bom, na próxima semana a temperatura em Londres deve variar entre menos 5 graus e 10 graus. É com você, Simone. Tem feito muito frio mesmo, Simone, mas tá um clima gostoso. E aí, o que você achou das notícias que eu trouxe hoje para você? Já escreve aqui embaixo nos comentários, porque essa edição tá chegando no final. Então eu vou te convidar para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito no canal, deixar o seu like, caso você tenha gostado, porque é muito importante. E, claro, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Que a gente se vê por aí. Tchau!